Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores. Estamos começando mais um Política em Foco especial das eleições 2022. Hoje recebendo o candidato ao Senado aqui por São Paulo, Aldo Rebelo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Muito prazer em recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado, Eudes. Um abraço. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Ministro, e vou tratá-lo por ministro, de questões protocolares, acho que é assim que deve ser. Ministro, queria começar falando justamente deste seu período em que atuou nos governos Lula e Dilma, ou seja, naquele momento entendia, trabalhava em prol daqueles governos e que tiveram seus acertos, tiveram seus erros. Falar um pouco dessa experiência e o que motivou a deixar de estar neste grupo político de Lula, de Dilma, do PT ou dessa parte da esquerda e hoje apoiar Ciro Gomes para a presidência da República? Eu fui o primeiro líder do governo Lula. Fui presidente da Câmara, na época do presidente Lula. Fui ministro das Relações Institucionais do governo Lula e fui ministro do Esporte durante 4 anos da presidente Dilma e depois ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e depois ministro da Defesa, também no governo da presidente Dilma. Depois disso eu vim para São Paulo, fui chefe da Casa Civil no governo do Márcio França. E depois fui trabalhar como jornalista e recebi um convite do Ciro Gomes, que conheço há 40 anos, para me candidatar ao Senado pelo PDT de São Paulo. E como conheço bem São Paulo, tenho compromisso com São Paulo, fui 6 vezes deputado federal por São Paulo, aceitei esse convite, estou na campanha com o Ciro Gomes como candidato ao Senado, agora respeitando naturalmente o ex-presidente Lula, minha trajetória no governo dele, tenho respeito, gratidão, mas também tenho críticas e opiniões que são distintas do que hoje o PT prega para a presidência da República. É evidente que é uma entrevista de um candidato ao Senado, mas a gente sabe o quanto essa ligação na opção do eleitor, né, ela está sempre muito intrinsecamente ligado a toda a filosofia, a quem ele apoia, a quem o apoia. Então eu vou esmiuçar um pouquinho mais essa parte. O senhor falou que tem críticas e que foi muito importante a sua passagem por todas essas pastas importantes à sua época. Ciro Gomes, neste momento, enfrenta uma campanha de desconstrução da sua campanha. A gente nem vê ataques pessoais, não isso, mas a campanha, a candidatura em prol do que seria uma possibilidade maior de Lula, do ex-presidente Lula, vencer no primeiro turno. Como é que isso está sendo digerido internamente? O candidato Ciro Gomes tem digerido muito mal, ele tem dado respostas duras, ele tem aumentado o tom em relação às críticas ao PT e a Lula principalmente. E o partido, o senhor, como é que o senhor tem digerido e administrado isso internamente? Olha, nós não aceitamos as pressões sobre a candidatura do Ciro. A candidatura do Ciro não é uma dissidência do PT. O Ciro representa uma corrente de opinião na história da política brasileira que é anterior ao PT. É a herança do período Vargas, do trabalhismo, do nacionalismo, do desenvolvimentismo. Antes do PT, nós tivemos o Vargas, nós tivemos o governo João Goulart, lideranças como Brizola também que antecederam o surgimento das lideranças do PT. Portanto, não tem nenhum motivo para se tentar retirar do debate político nacional a presença do Ciro, porque é a presença de ideias, de projeto, de programa, de plataforma que tem diferença com o PT. O problema é que querem resolver uma eleição no primeiro turno. Se querem resolver a eleição no primeiro turno, resolvam, mas não exerçam uma pressão indevida e, de certa forma, difícil de produzir resultados sobre uma candidatura que tem sua legitimidade. Aliás, mais legitimidade ainda, porque é a única que apresenta ideias para o país. As outras têm projeto de poder. Querem ganhar a eleição, fazem alianças para ganhar a eleição. Tudo bem, é um direito.
quem tem ideias para o país é o Ciro, e essa candidatura, por essa razão, pelo menos por essa razão, deve permanecer. Muito bem, vamos abandonar agora esse assunto, vamos falar do Senado. Ministro, a gente tem acompanhado uma mudança no debate ou na percepção da população, dos eleitores, em relação ao cargo e à importância do cargo senador. Historicamente, as pessoas votavam no senador quase que por consequência das outras escolhas. Ah, meu deputado é esse, meu governador é aquele, meu presidente é esse. Quem é do grupo dele que acabava votando sem muitas vezes entender as funções de um senador? A gente vê uma mudança natural. Há um debate muito mais politizado em torno da candidatura, das candidaturas. O senhor chega a perceber isso no dia a dia? Teve essa mudança mesmo? As pessoas questionam coisas hoje que em outros tempos, com a sua experiência como liderança política e partidária, que outras vezes a população não tinha um entendimento? Teve essa mudança mesmo? O senhor tem essa percepção? Eu vejo, principalmente em relação ao tema do conflito entre os poderes. Hoje nós temos um conflito envolvendo o executivo, o judiciário e o legislativo, como consequência do esvaziamento do poder executivo, que vem sendo esvaziado já há algum tempo, com as atribuições do executivo passando para o legislativo, como é o caso da execução do orçamento. A Constituição diz que o orçamento é votado e fiscalizado pelo legislativo. Mas quem executa, quem gasta o dinheiro é o executivo. Agora não. O legislativo vota o orçamento, fiscaliza o orçamento e ele mesmo gasta o dinheiro, ele mesmo executa, o que é uma anomalia. E, por outro lado, o Supremo também vai subtraindo atribuições, prerrogativas do Poder Executivo, desde a época da presidente Dilma, que foi proibida de nomear um ministro. Depois o presidente Temer foi proibido de nomear um ministro, o próprio presidente Temer foi proibido de assinar um decreto de indulto. Você pode questionar o nome do ministro ou da ministra que seriam indicados pela presidente Dilma ou pelo presidente Michel. O que você não pode discutir é a legitimidade do presidente da República indicar o seu ministro ou assinar um decreto de indulto. E, mais recentemente, o presidente da República, o atual Bolsonaro, foi proibido de nomear um delegado. Você examina se há algum processo administrativo contra esse delegado? Não há. A ideia era de que ele podia ser amigo da família. Depois o Supremo legisla sobre meio ambiente. Depois o Supremo proíbe a construção de uma ferrovia lá no Centro-Oeste. Eu acho que isso vai acirrando um conflito entre os poderes, o Executivo sendo esvaziado. E quando o executivo é esvaziado, isso cria uma instabilidade, porque um executivo fraco no Brasil é sinônimo de crise, de instabilidade, porque ele tem um papel muito importante. E o Senado, qual é a responsabilidade? Alguém pergunta. O que é que o Senado tem a ver com isso? O que o Senado tem a ver com isso é que ele vota a indicação dos ministros do Supremo. Os ministros do Supremo passam pelo Senado, como os embaixadores que vão representar o Brasil passam pelo Senado, como o ministro do STJ passa pelo Senado, como os integrantes, os conselheiros das agências, da ANAC, de água, todas passam pelo Senado. Então o Senado tem uma grande responsabilidade que as pessoas agora percebem que tem relevância a eleição para o Senado, porque o Senado era como se fosse um congressista que ninguém via nem conhecia. Como só são 3 por estado, poucas pessoas conseguiam perceber a presença e a importância do senador. Duas coisas do que o senhor falou aí instigam outros questionamentos. O primeiro deles a respeito da tradição de como a população enxerga o sistema presidencialista. As pessoas votam pensando num presidencialismo forte, onde o presidente tem a tal da caneta na mão. São expressões populares. Ah, quem tem a caneta na mão é o cara, quem senta na cadeira é quem manda, tal. E isso realmente tem sido esvaziado, vou usar o seu próprio termo. A pergunta é, o senhor acha que tem caminho de volta para um presidencialismo mais forte e que esse caminho passa pelo Senado? Ou seja, o Senado consegue ser uma espécie de poder moderador dessas invasões de espaço que
o Poder Judiciário tem feito para que volte a ter essa percepção de um presencialismo mais forte, onde a caneta, a tinta esteja na caneta, na mão do presidente, que é para onde as pessoas olham na hora de votar? O senhor acha que tem esse caminho inverso? É possível com algum tipo de trabalho político, de bastidores e muitas vezes até de conscientização de um senador? Eudes, o Brasil é ingovernável com um executivo fraco, frágil. O país é muito desequilibrado, é muito desigual, são realidades muito distintas. Você tem aqui em São Paulo a tecnologia mais avançada do planeta, o país no último grau da ciência e da tecnologia, e você tem regiões da Amazônia com tribos ainda isoladas, que nunca foram contatadas. Então você tem essa dupla realidade no país. E como é que você administra isso? O congressista, a fronteira dele, o limite dele é o município dele. Um deputado de Osasco não sabe o que acontece em Campinas, o de Campinas não sabe o que acontece em Ribeirão. Como é que ele vai decidir sobre recursos para o Maranhão, para a saúde ou para a infraestrutura no Mato Grosso? Não, isso é o executivo. Executivo frágil é sinônimo de crise, de país ingovernável. Agora, o executivo forte também deriva da autoridade do presidente, da capacidade dele de unir o país, e não de dividir o país, de transformar o governo numa espécie de fabricante de guerra ideológica, de dividir o país entre esquerda e direita, entre o bem e o mal. Isso também torna o governo fraco. E o Senado? O Senado não vai discutir as decisões do Supremo. As decisões do Supremo têm que ser cumpridas. O Supremo tem que ser respeitado. Agora, o Senado pode discutir as funções do Supremo. Até onde o Supremo pode ir? O Supremo pode ir até o limite do respeito e do equilíbrio entre os poderes. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao Supremo o que é do Supremo, ao Executivo o que é do Executivo e ao Legislativo o que é do Legislativo. O que não pode haver, que começou lá atrás, como eu disse, quando isso teve início lá no governo da presidente Dilma, eu alertei na época que eu era ministro. Eu digo, vocês estão tomando decisões que vão enfraquecer o poder executivo, mas não é o poder da presidente da República. Vocês vão enfraquecer a instituição. Ela vai sair amanhã, tudo bem. Quem vier vai chegar fraco. Quem for eleito vai encontrar um executivo frágil. E é o que aconteceu. O presidente da República teve uma parte do seu poder tomado pelo parlamento, pelo Centrão, com emenda secreta, emenda de bancada, emenda de relator, emenda de comissão, aí tudo quanto é emenda para tirar dinheiro do executivo. Agora o ministro tem que pedir para um deputado e para um senador recurso para uma obra que ele é que deveria destinar e decidir. Deveria ser o ordenador de despesa. E o legislativo fiscalizar o que ele faz. Sim. Agora não pode. Quem gasta se autofiscaliza. Eu mesmo gasto, eu mesmo me fiscalizo, que é o que está acontecendo. Não, isso é uma anomalia que não pode continuar. Agora, eu falei que eram duas coisas que instigaram. Talvez cause estranheza. O senhor é um homem de origem, vamos dizer, da filosofia de esquerda, é um político de esquerda, reconhecido por sua história e tal. E soa como estranho, por causa da tal polarização, que um homem de esquerda, neste momento, esteja falando que o Supremo erra ao usurpar, a gente pode usar qualquer tipo de usurpar, ou invadir, ou constranger, o que seria de prerrogativa do Executivo. E, ao mesmo tempo, o senhor voltou um pouquinho mais e falou, olha, isso começou, vamos dizer, a direita comemorou quando o Supremo invadiu um pedacinho lá da esquerda. E hoje a esquerda comemora que o Supremo invada um pedacinho do que seria uma prerrogativa de um governo de direita. No final das contas, nós estamos aqui falando de polarização. Essa polarização cega de direita, de esquerda, onde eu comemoro, não importa se está invadindo ou se está cometendo crime, só porque está prejudicando o outro lado, é a tônica dessa eleição. É o que está acontecendo. O senhor enxerga, com a sua experiência, que isso perdure ou que, independente de quem venha a ganhar, isso possa se acomodar? Como é que o senhor enxerga o futuro, os próximos anos da política brasileira? Vai ser reconstruída a união do país. O país, ou Eudes, os problemas unem o país. Quando chega a pandemia,
o vírus não bate na porta e pergunta se você é eleitor do Lula ou do Bolsonaro ou do Ciro. Tá certo? O vírus atinge todo mundo. Quando a inflação alcança o preço dos alimentos, você não vai no supermercado e tem 3 prateleiras. O preço do arroz para o eleitor de um é de um jeito, o preço do arroz para outro eleitor é de outro, o preço da gasolina, o preço de tudo é tudo igual para todo mundo. A insegurança de quem sai na rua, o assaltante, o bandido que vai roubar, sequestrar, ele não pergunta qual é a sua ideologia, ele alcança todo mundo. Ora, se os problemas alcançam todo mundo, por que é que a solução não pode alcançar também? A retomada do crescimento tem ideologia de esquerda ou de direita, a geração de emprego, o investimento público e privado, a redução das desigualdades. Quando melhora o salário ou a renda das pessoas, melhora mais para uma ideologia do que para outra? Não. Melhora para todo mundo e piora para todo mundo. Então, o país vai ter que reconstruir a sua unidade. E na época que eu era ministro da presidente Dilma, eu alertei, eu digo, olha, vocês aplaudem a decisão do Supremo, vocês aplaudem a decisão do Congresso de esvaziar o poder do Executivo, de aprovar essas emendas impositivas que o Poder Executivo tem que aceitar. Agora, isso chegou para o presidente Temer logo depois. E depois chegou para o presidente Bolsonaro, e mais recentemente o Supremo decidiu paralisar uma ferrovia no ano passado, em março, a pedido de uma ONG e de um partido político de pouca representação no Congresso. Isso foi em março. Em dezembro, meses depois, o Supremo decidiu que votaria isso no plenário. Até hoje não votou. Isso está parado. Ou Eudes, enquanto o Brasil não consegue construir 930 quilômetros de ferrovia para transportar grãos lá no Centro-Oeste, a China constrói 38 mil quilômetros de ferrovias a cada 4 anos. Tá certo? Essa é a realidade do mundo. Falando um pouco agora das funções e do que se espera, né, de um candidato ao Senado, e vou começar falando do tal do Pacto Federativo, né? São Paulo produz muito, arrecada muito, paga muito imposto, tem muita gente, tem mais problemas por causa dessa superconcentração de pessoas, e o dinheiro vai para o governo federal e ele volta em menor proporção. Faz parte do Pacto Federativo, isso está na Constituição, mas o povo paulista muitas vezes grita e os políticos falam, isso não é justo, a gente acaba, palavras de ordem, sustentando estados que não fazem nada para evoluir, para desenvolver. Como que o senhor enxerga esta divisão e se há algum tipo de caminho para se mudar o Pacto Federativo e criar um novo equilíbrio em que quem produz mais receba mais e consiga equacionar melhor os seus problemas internos? Nenhum estado do Brasil tem o sistema rodoviário que tem São Paulo, rodovias de grande qualidade. Os melhores aeroportos do Brasil estão em São Paulo. O melhor metrô do Brasil está em São Paulo. A melhor rede de serviços financeiros, médicos, educacionais, esses serviços estão em São Paulo. Tanto é que quando eu fui organizar a Copa do Mundo, a maioria das seleções queria ficar em São Paulo. E por que queria ficar em São Paulo? Alguns ficaram aqui na capital, a seleção do Irã ficou ali no Corinthians, outras ficaram em Santos, uma ficou no Guarujá, outra ficou em Águas de Lindóia, outra ficou em Sorocaba, em Campinas, por causa dos aeroportos disponíveis, da acessibilidade às delegações que chegavam para aquela prévia que faziam antes da Copa. Período de treinamento. Exatamente. Né? Então, São Paulo tem essa capacidade, né, de atrair os serviços do Brasil inteiro. Tem a indústria também. Então, o cidadão sai de Minas, de Pernambuco, e vem comprar em São Paulo. Quais são as duas queixas? A de São Paulo e a dos outros estados. São Paulo se queixa da guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? É um estado vizinho, Minas ou Pernambuco, reduzir o ICMS para tirar uma empresa de São Paulo. E tem acontecido. No caso dos frigoríficos, elas atravessavam, iam para Minas. Depois atravessavam de Minas e iam para Goiás, porque cada estado saía reduzindo os impostos e eram empresas ciganas. Vai para onde o imposto for menor.
Isso é uma queixa de São Paulo. Isso é uma guerra de todos contra todos, porque, claro, a empresa deixou de pagar imposto em São Paulo porque saiu de São Paulo, mas também não vai pagar imposto no outro estado porque a alíquota do ICMS foi reduzida. Então, São Paulo reivindica uma coisa justa, que é a unificação do ICMS para essa guerra fiscal acabar. E os outros estados pedem o quê? Os outros estados dizem, nós geramos a nossa riqueza em Pernambuco ou em Minas, vamos comprar em São Paulo e todo o imposto fica em São Paulo. Eles querem que uma parte do imposto fique na origem da mercadoria, que é São Paulo, mas outra parte vá para o destino onde o dinheiro foi gerado. Vem comprar um carro em São Paulo, roupa, relógio, calçado, que uma parte do dinheiro volte, do imposto recolhido, volte para o estado onde o dinheiro teve origem. Isso tudo precisa ser pactuado, porque todos têm alguma forma de razão. São Paulo se queixa da guerra fiscal com razão e os estados se queixam de que o imposto precisa ser dividido entre destino e origem, também com alguma razão. Isso já foi tentado várias vezes, mas, infelizmente, você sabe como é reforma tributária. Reforma tributária geralmente começa com dois sujeitos discutindo a reforma tributária e um diz para o outro, você não vai cobrar imposto de mim, eu não vou cobrar de você. E nós dois vamos cobrar do cinegrafista. Então, isso geralmente termina em impasse. Uma das coisas que tem surgido muito fortemente nos últimos dias independente de quem venha a ser o próximo presidente, assim, importantíssimo que 2023 se fale de uma reforma fiscal. Não dá mais para ficar desse jeito. Há condições... evidente que é um exercício um pouco de previsão, mas por causa desta guerra polarizada, numa eventual vitória de Lula ou de Bolsonaro, essa guerra deve continuar e deve se estender para o Senado, para a Câmara Federal. Há momento político para conseguir aprovar uma reforma tão importante como essa e que é uma necessidade do país? A reforma tributária é uma exigência, inclusive, para acelerar e estimular o investimento privado. Eu vi muitas empresas saírem do Brasil, muitas, né? Porque eles diziam o seguinte, nós somos uma empresa de engenharia, mas só conseguimos contratar advogado, porque o cipoal tributário é muito difícil. Os licenciamentos são difíceis, você tem que fazer licenciamento de tudo, inclusive o licenciamento ambiental, que você não sabe se dura 1 ano, se dura 10 anos ou se dura 100 anos. Você nunca sabe, porque tem o licenciamento do Estado, tem o licenciamento da União, que é o IBAMA, tem documentos, o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto sobre o meio ambiente, tem tudo quanto é documento. Isso demora muito. Então, o Brasil precisa simplificar, não é transformar o investimento no vale tudo, mas simplificar para facilitar. E a reforma tributária, independentemente do governo, você tem razão, seja lá quem for o eleito, vai ter que se debruçar sobre esse desafio e vai ter que ter a capacidade de mediação. Ou seja, todos têm alguma forma de razão e todos têm algum tipo de compensação a receber para que a reforma tributária aconteça e seja viabilizada. O senhor é um político altamente experimentado, passou por diversos cargos, ministro de diversas pastas, e tem na sua vivência, na sua experiência, historicamente, este tom equilibrado, este tom brando. Não me lembro, eu não me lembro de vê-lo envolvido em nenhum tipo de coisa figadal, aquela guerra, aquela discussão e tal. A pergunta relacionada a esta parte do temperamento, e aí levando para o Senado de hoje. O Senado paulista ele tem sido muito reativo. Há um entendimento que, como São Paulo é uma potência, São Paulo é um estado que já tem as melhores estradas, os melhores aeroportos, tudo isso, às vezes os senadores paulistas ficam
desconfortáveis de puxar mais brasa para a sardinha paulista e ficam só reativos, silenciosos, não são dos senadores mais participativos e eloquentes nos debates que acontecem na casa, no Senado. O senhor já tem esse perfil mais pacato, tal. O senhor pretende, em sendo eleito, manter esse perfil e manter esta postura mais reativa apenas de um Senado paulistano, ou pretende, vamos dizer, erguer o tom, no melhor sentido da palavra, não de discussão prejudicial, mas de discussão, de puxar essa brasa para a sardinha paulistana? Eudes, a liderança, ela exige algumas condições. Primeiro, a convicção das teses, das ideias, das posições que você defende. E eu tenho minhas convicções sobre São Paulo. São Paulo é o estado líder do Brasil. São Paulo é pioneiro na história do Brasil, desde a época dos bandeirantes. São Paulo ajudou a configurar a geografia do Brasil, a bandeira dos limites do Raposo Tavares, que percorreu o Brasil, foi até o Peru. Os paulistas ajudaram a conquistar o território do que hoje é o Rio Grande do Sul, na disputa com a Espanha, de Portugal com a Espanha. Foram os paulistas. Esse sentimento em São Paulo é muito forte, do empreendedorismo, da iniciativa. É o berço da industrialização, é São Paulo. É o berço da classe operária industrial, é São Paulo. Esse espírito vanguardista de São Paulo precisa ser exercido. Não é dominar os outros estados, mas é liderar. Esse sempre foi o papel de São Paulo. E acho que São Paulo deve exercer esse papel. Então, para isso, você precisa de convicção. Mas, para isso, também, você precisa ter capacidade de negociar com os outros, de mediar. A liderança, num espaço como o Congresso, você não exerce no grito, na imposição. Você exerce no convencimento. Eu fui relator do Código Florestal. Uma matéria muito difícil, envolvendo interesses ambientais, interesse dos agricultores. Eu terminei fazendo um relatório, depois de 200 audiências públicas, que obteve o apoio do PCdoB, do PDT, do PT, do PSB, do PMDB, do PSDB, do DEM, na época, não sei se ainda era PFL, do PP, do PR, do PTB, 410 votos favoráveis contra 63, numa situação muito adversa. Mas isso foi porque eu tinha convicção do que estava fazendo, informação, argumentos, ouvi todo mundo e convenci a maioria. Eu acho que é isso que o Senado de São Paulo precisa fazer. Ter convicções, ter argumento e ter uma grande capacidade de negociação. Muito bem. A gente abre um espaço, a partir de um determinado momento na entrevista, para que o senhor apresente ideias, propostas práticas que o senhor pretende e devem estar elencadas no seu material de campanha, tá? Para que o senhor fale, e até diretamente para o nosso público, para o nosso telespectador, para o internauta, fale a respeito dessas propostas, dessas convicções e desta apresentação de ideias para conquistar, né, a consciência e o voto do eleitor. A primeira coisa é que o Brasil precisa retomar o crescimento da economia. O Brasil precisa retomar o desenvolvimento. Sem isso não tem saída para nada. Não tem quem pague impostos para os serviços públicos, não tem quem gere emprego, não tem quem gere divisas exportando. O Brasil precisa voltar a se desenvolver e precisa se reindustrializar. E quando o Brasil se desindustrializa, ele não se desindustrializa no sertão da Bahia, que lá não tem indústria. Quando fecham as fábricas, fecha em São Paulo. A Ford fechou 3 em São Paulo. Uma no ABC, outra no Ipiranga e outra em Taubaté. Quando fecha a Cobrasma, uma grande empresa fabricante de vagões, ela não fecha no interior de Alagoas, ela fecha em São Paulo. Então a reindustrialização do Brasil é a reindustrialização de São Paulo. O emprego industrial é o melhor emprego, é o emprego melhor remunerado. O Brasil, sabe onde é que tem gerado o maior número de empregos? De faxineiro e de faxineira, com salários baixos, com baixa qualificação. O Brasil precisa se reindustrializar. E o Brasil só se reindustrializa se puxar para São Paulo. Não é que vai concentrar todas as indústrias aqui, mas sem São Paulo o Brasil não tem quem lidere esse
processo. A infraestrutura, o Porto de Santos, de São Sebastião, são portos importantes para o Brasil, os 2 grandes aeroportos do país, o de carga, que está em Campinas. Esses aeroportos precisam ser ampliados, porque o mundo entra no Brasil por São Paulo. E o Brasil sai para o mundo por São Paulo. Por quê? Porque aqui está concentrada a ciência e a tecnologia. O programa nuclear está em São Paulo, o programa espacial está em São Paulo. A maior universidade e a melhor universidade do país está em São Paulo. Então, São Paulo tem essa vocação e deve colocar essa vocação a serviço de São Paulo e a serviço do Brasil. O senhor falou a respeito de aeroportos, vou fazer uma pergunta muito específica. Essa questão das privatizações dos aeroportos, o senhor concorda, discorda, acha que está sendo feito num caminho correto, o caminho está errado? Não, as concessões são feitas, mas depende também da economia. Quando a economia vai mal, que diminui a movimentação no aeroporto, as concessões são até devolvidas, como já foram algumas. Então, o sistema de concessões tem funcionado naquilo que o Estado não precisa assumir. As concessões são instrumentos importantes do desenvolvimento. Por quê? Aquilo continua em poder do Estado, mas a gestão passa a ser privada, ou seja, e o Estado ganha com aquilo, porque cada concessão dessa o Estado recebe do concessionário um recurso, um pagamento, que é o que deveria ser compensador. Então, eu acho que esse sistema dos aeroportos, claro que vai sendo aperfeiçoado, mas as concessões têm funcionado nesse sentido. Porto de Santos, que também passa nesse momento por um período de processo de privatização, o senhor acha que isso vai ser benéfico? São 2 coisas distintas, a concessão e a privatização. Aeroportos e portos são ativos ligados à segurança nacional, à defesa nacional. Abrir completamente o poder do Estado sobre essa infraestrutura decisiva, por exemplo, nos Estados Unidos, até uma rodovia é considerada equipamento de segurança nacional. Uma empresa privada faz a rodovia, mas vai ali atrás um engenheiro do Exército medindo a firmeza, a capacidade da estrada para suportar equipamentos militares. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não é feito. Ninguém sabe se uma ponte, quando é feita, suporta ou não, por exemplo, a passagem de um tanque. Tá certo? Se você não tiver essa aferição, você pode ter uma infraestrutura que não atende às demandas da segurança nacional. Nos Estados Unidos, a infraestrutura é de segurança nacional. Portanto, você pode fazer a concessão, mas a propriedade deverá ser da União. A respeito das CPIs que se proliferaram nos últimos anos, isso não é uma coisa só relacionada a essa mais recente, a CPI da pandemia, que se falou muito, mas isso vem acontecendo em pelo menos nos últimos 15, 20 anos. A maior parte dessas CPIs não levaram a lugar nenhum. Elas acontecem, viram espetáculos de entretenimento jornalístico, os jornais falam disso o dia inteiro, se ouvem opositores, apoiadores de cada um dos temas, e no final das contas, muito poucas vezes se chega a uma conclusão prática em que resulte em melhoria da qualidade de vida ou correção de rota dos governos, sejam eles quais forem. O senhor acha que é positivo essa espetacularização das CPIs? Como é que o senhor enxerga isso, posto que os senadores têm se utilizado muito desse recurso como plataforma de gestão? O que nós vemos, lamentavelmente, é a espetacularização da política. É como se fosse um grande palco para a exibição de vaidades. É como se a CPI tivesse, principalmente, uma função policial. Não é. O nome é Comissão Parlamentar de Inquérito. E inquérito você pode fazer sobre qualquer coisa. Houve, inclusive, uma CPI para investigar o atraso tecnológico do Brasil, a necessidade do país modernizar a sua infraestrutura tecnológica, porque sem tecnologia não tem inovação. Por que é que a nossa indústria perdeu competitividade?
Porque perdeu capacidade de inovar. Por que perdeu capacidade de inovar? Porque perdeu capacidade tecnológica. Os outros passaram na frente. Você pode fazer, por exemplo, uma comissão de investigação para medir o atraso da infraestrutura no Brasil. Por que é que o Brasil, a economia para? Porque não existe economia sem infraestrutura, sem rodovia, sem ferrovia, sem porto, sem aeroporto, sem hidrovia. E existe um bloqueio da infraestrutura no Brasil. Eu dei aqui o exemplo dessa Ferrogrão, 930 quilômetros parados há mais de um ano. Então, isso o Congresso deveria investigar. Mas as pessoas querem transformar com a mídia, que tem o seu papel também, porque eu sou jornalista. Existia um princípio, quando eu comecei no jornalismo, que era o seguinte: no jornalismo, a notícia boa é a notícia ruim. Tá certo? Essa é que é a notícia, porque ela é que vende jornal. Às vezes você liga para o seu assessor de imprensa, tem alguma coisa nos jornais? Claro que tem, o jornal está cheio de notícia. Não, não tem nada. Não tem nada porque não tem um escândalo, porque não tem uma tragédia, tá certo? A notícia é quando tem um escândalo e uma tragédia. Mas essa nem sempre é a notícia importante e relevante. Você tem que fazer uma comissão de inquérito dos deputados e senadores para investigar por que é que o Brasil tem esse atraso tecnológico. Por que é que o Brasil tem o bloqueio da sua infraestrutura? O que é que acontece, por exemplo, com a educação no Brasil, Eudes? Por que é que as nossas crianças não sabem nem ler, nem escrever, nem ciências, nem matemática, ficam nos últimos lugares nessas provas internacionais que avaliam a aprendizagem das crianças do mundo inteiro? Nós ficamos em 70 países, em 60º lugar, ou ainda um pouco mais atrás. Isso deveria ser investigado, mas não. O que quer saber é o seguinte: é só a investigação policial, aquilo que dá a manchete mais fácil. Que façam isso também, tudo bem, mas não deixem de fazer as outras investigações. O senhor falou a respeito da mídia, que é negócio, notícia boa não vende, né? Exatamente, essa é a ideia. Ninguém quer saber. Se for alguma tragédia, infelizmente é cultural e é assim. Ministro, eu quero, nessa parte final aqui, primeiro agradecer a sua participação aqui. A gente sabe que época, né, de campanha, para conseguir um tempo na agenda para vir até uma emissora regional para falar, mas acho que a gente desempenha aqui um papel, e eu tenho puxado a orelha sempre no final das entrevistas da grande mídia, que é de dar espaço para notícia boa, para proposta, dar espaço para que o candidato fale sem ser interrompido, sem ser questionado de maneira mal educada, porque a gente tem que votar não no menos pior, a gente tem que votar no melhor. E, infelizmente, a grande mídia pouco tempo dá de espaço para essa argumentação. Então, quero agradecer por sua disponibilidade e dar o espaço final para suas considerações, mais uma vez reiterando nosso respeito e nosso desejo de boa sorte aí nesse final de campanha. Em primeiro lugar, Eudes, muito obrigado pelo convite. Eu tenho como princípio, desde o meu tempo de estudante, de movimento estudantil, eu falo para quem quer me ouvir, tá certo? E sou muito grato a quem quer me ouvir. Independentemente do público, do alcance, eu tenho isso como princípio. Então, sou muito grato pelo convite e quero deixar aqui para os telespectadores e os que nos acompanham nessas redes sociais. Eu fui deputado por São Paulo, conheço bem o estado de São Paulo, né? Andei pelo estado de São Paulo inteiro, são 6 mandatos visitando o estado. Tenho essa dívida de gratidão com São Paulo e quero colocar a minha experiência. Na vida a gente pode nascer rico, inteligente, bonito, mas a experiência só o tempo oferece. E a experiência em tudo na vida, mas principalmente nessa área da administração pública, ela é importante porque ela antecipa possíveis erros que possam ser cometidos e antecipa também as soluções. Não basta você conhecer os problemas, é preciso você também conhecer as soluções. E as soluções para os problemas de São Paulo, para os desafios de São Paulo, já são parte importante das soluções para os desafios do Brasil. Muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço também a audiência e a participação, né, dos nossos telespectadores. Este foi Aldo Rebelo, candidato ao Senado pelo PDT aqui em São Paulo. Muito obrigado mais uma vez. Continuem conectados com a Connect TV.